Nesta aula do oitavo ano, nós iremos estudar equações fracionárias com uma incógnita. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com colegas e amigos. Então, vamos aos conteúdos. Temos aqui, primeiramente, um problema. Um ônibus desenvolvendo certa velocidade percorreu os 240 km que separam as cidades de Campo Grande e Bonito em X horas. Se tivesse aumentado em 20 km por hora, a sua velocidade média teria demorado 1 hora a menos, ou seja, x menos 1 horas, para que percorresse a mesma distância. Qual foi a quantidade x de horas que o ônibus gastou para percorrer os 240 km? Então, nós vamos montar primeiramente o problema. Nós não iremos resolver, somente montar. Então, nós temos aqui que ele percorreu 240 km em x horas. Agora, se ele tivesse aumentado em 20 km, então você vai somar, mais 20. Seria igual a quanto? Iria reduzir em x menos 1. Então, seria 200 dividido por x menos 1. Pronto, esse problema aqui ele já está armado. Então, nós temos aqui que aqui é uma equação fracionária. Por que que é uma equação fracionária? Nós vamos ver no slide seguinte. O que é uma equação fracionária? Uma equação é fracionária quando tem pelo menos uma incógnita no denominador, sempre fora de radical. Então, nós temos aqui exemplo de uma equação fracionária, que foi o exemplo anterior. Então, esta equação aqui ela é fracionária. Por quê? Porque ela tem incógnita no denominador. Então, aqui nós temos a incógnita x, e aqui nós temos a incógnita x menos 1. Então, nós temos, por isso que ela é uma equação fracionária. Toda vez que uma equação tiver incógnita, ou seja, letras no denominador aqui embaixo, ou seja, aqui embaixo, ela será uma equação fracionária. Lembrando sempre que tem que ser fora de radical. Caso tenha alguma radical, ela tem que ser fora do radical. Determine o número real x que seja a solução da equação. Então, nós temos aqui uma equação fracionária. Por que é fracionária? Porque a incógnita aqui vem do denominador. Então, a primeira coisa a fazer, nós vamos procurar o valor de x e no final verificar se é ou não, se possui ou não uma raiz e uma solução. Uma raiz ou solução. Então, vou repetir aqui embaixo. A primeira coisa a fazermos é procurar o MMC de x menos 3 e x. Então, o MMC de x e x menos 3 é quanto? É x vezes x menos 3. Por quê? Aí são primos entre si. Então, esse aqui é o MMC de x e x menos 3. Então, será x vezes x menos 3. Então, esse MMC aqui será o denominador. Então, nós temos aqui, que será o denominador dessa primeira, será o denominador com relação a esse primeiro membro e também será o denominador com relação a esse segundo membro. Então, será o novo denominador. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos dividir por esse denominador aqui e multiplicar por esse de cima. Então, vamos lá. X vezes x menos 3 dividido por x menos 3. Quando eu pegar x menos 3 e dividir por x menos 3, ficará 1. Então, só vai ficar quem aqui? Vai ficar só o x. Então, vai ficar x vezes 2x. Quanto é x vezes 2x? 2x ao quadrado. Pronto, eu já fiz. Com relação ao segundo membro. Então, ficará x vezes x menos 3 dividido por x. Eu vou pegar esse x aqui, e dividir por x. X e dividir para x vai ficar x menos 3. Então, vai ser x menos 3 vezes 3. Vai ser 3 vezes x menos 3. Aí eu repito esse mais aqui. Aqui embaixo não tem denominador, então será 1. Então, eu pegaria esse valor aqui, eu pegaria o denominador x vezes x menos 3 multiplicar por 2. Que ficará assim, Por quê, 2 vezes x, 2x, vezes o parênteses aqui. Pronto. Nós temos aqui que os denominadores são iguais aqui, Eles estão em lados opostos. Então, esse denominador aqui, ele é igual a esse. Então, eu posso cortar esse denominador com esse denominador. Pronto, eu corto esse denominador com esse denominador. Agora, eu repito esses daqui, Vou repetir aqui embaixo. Vou repetir. Pronto, está repetido. Peguei esses valores aqui em cima e repeti aqui embaixo. Depois que eu cortei aqui os denominadores, que eu anulei. Pronto. Agora nós iremos fazer o quê? Nós iremos eliminar esses parênteses aqui, fazendo o quê?
a distributiva. Então, repita esse primeiro aqui, ó. 2x ao quadrado igual. Aqui eu faço a distributiva. 3 vezes x, 3x. Menos, esse menos aqui, ó. E 3 vezes 3, 9. Mais, eu repito esse mais aqui. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. Menos, que esse menos aqui, ó. E 2x vezes 3, 2x vezes 3 é 6x. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, já foi eliminado os parênteses. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos repetir esse primeiro aqui, ó. Igual. Agora, eu repito esse daqui, ó. Por que eu repeti ele? Porque eu posso resolver, ó, 3x menos 6x. 3x menos 6x, sinais diferentes, consegue o sinal do maior e subtrai. Então, 6 menos 3 dá menos 3x. Por que é menos 3x? Porque o 6 aqui ele é maior. Aí aqui, menos 9. Pronto. Agora eu repito esse primeiro aqui. Aqui, ó, ele está 2x ao quadrado, ele vem para cá com o sinal trocado. Então, fica menos 2x ao quadrado, que é igual. Aqui eu repito, ó, menos 3x com menos 9. Eu só fiz repetir. Pronto. Nós temos aqui, ó, que são valores iguais com sinais diferentes. Toda vez que for isso, valores iguais com sinais diferentes, se anula. Então, vou anular esse com esse. Vai ficar quanto? Vou anular aqui, 0. Então, 0 é igual. Aqui eu repito. Pronto. Vou levar aqui para cima um pouquinho. O que foi feito aqui? Eu deixei esse 0 aqui. Aqui estava menos 3, ele veio para cá, mais 3. É igual a menos 9. 0 mais 3x é 3x, que é igual a menos 9. Pronto. Ó. Nós temos aqui a multiplicação. Eu tenho que isolar o x, que o objetivo é esse. O objetivo é esse, descobrir qual é o valor de x. Então, eu repito o x aqui. É igual. O menos 9 permanece. E esse aqui está multiplicando e vem para cá, para o segundo membro, dividindo. Então, ficará ó, menos 9 dividido para 3. X é igual. Menos 9 dividido para 3 dá quanto? Menos 3. Então, esse menos 3 aqui é um possível valor. Então, nós temos que fazer o que agora? Verificar se é raiz ou solução ou não. Então, eu vou substituir, ó, menos 3 por x aqui, ó. Então, ficará menos 3 com menos 3 dá menos 6. E aqui dá menos 3. Pronto, ó, é raiz. Por quê? Porque quando eu substituir aqui, tem que dar um valor diferente de zero. Então, ó, menos 3 com menos 3 dá menos 6. E aqui fica menos 3. Então, ó, quando eu substituir e der um valor diferente de zero, então é raiz. Então, menos 3 é a solução. Outro exemplo. Encontrar a solução da equação. Vou repetir aqui embaixo. A primeira coisa a fazermos é procurar quem é o MMC. Nós vamos procurar o MMC disso aqui. Então, nós temos que 1 menos t ao quadrado é a mesma coisa aqui, ó. Porque é o produto da soma pela diferença. Então, nós temos aqui que esse 1 menos 3 ao quadrado é a mesma coisa aqui, ó. Porque é o produto da soma pela diferença. Então, nós iremos procurar o MMC de 1 menos 3 e 1 menos t ao quadrado. Aqui já foi transformado. Aqui, 1 menos t ao quadrado é a mesma coisa desse aqui, ó. Nós temos que esse valor aqui, ó, ele foi repetido duas vezes. Então, aqui já é MMC. Então, nós temos aqui que o MMC será 1 mais t vezes 1 menos t. Então, esse MMC aqui será o novo denominador aqui, ó. Pronto. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos pegar, multiplicar esse MMC aqui, esse denominador, por esse aqui, ó. Nós temos que esse valor aqui, ó, é igual a esse. Então, quando eu pegar e dividir esse valor aqui por esse, restará somente esse. Então, vai ficar 1 mais t vezes 1 mais t. Então, vai ser 1 mais t vezes 1 mais t. Pronto, aqui já foi feito o primeiro membro. Agora, no segundo membro, ó, nós temos que esse valor aqui, ó, ele é igual a esse, e esse valor aqui é igual a esse. Então, quando eu pegar esses valores aqui que são iguais, e eu dividir por esses aqui que são valores iguais, então ficará 1. Então, ficará 1 vezes essa expressão aqui em cima. Pronto, ó, eu só apenas repetir. Por que apenas eu repetir? Porque eu sei, ó, que esse valor aqui, ó, esse valor aqui ele é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. Então, quando eu dividir, vai dar 1.
Então, vai ser 1 multiplicado por esse valor aqui em cima, que deu isso. Nós temos aqui, ó, que esses denominadores eles são iguais. Ó, estão iguais, estão em lados opostos. Então, eu posso anular aqui, ó, eu anulei esse com esse. Aqui embaixo eu repito só o numerador. Então, eu vou repetir esse numerador aqui, ó. 1 mais t vezes 1 mais t igual a 3 mais t ao quadrado. Pronto. Nós iremos agora resolver essa multiplicação aqui. Nós temos a multiplicação de 1 mais t vezes 1 mais t, o quadrado da soma. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos multiplicar. Nós temos aqui, ó, o primeiro termo ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes t dá 2t, mais o segundo termo ao quadrado, que é t ao quadrado. Então, ó, isso aqui é conteúdo do nono ano, tá? Nós já temos uma videoaula sobre esse conteúdo, caso vocês queiram assistir depois. Então, nós temos aqui, ó, 1 mais t vezes 1 mais t. É só pegar o primeiro termo ao quadrado, que esse aqui, ó, então fica 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes t, dá 2t, mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é t ao quadrado, que é igual a 3 mais t ao quadrado. O que nós iremos fazer agora? Nós iremos colocar esse t para cá se trocado. Então, repito aqui, ó, 1 mais 2t mais t ao quadrado. Esse t ao quadrado ele está aqui positivo, ele vem com o sinal trocado. Então, fica menos t ao quadrado, que é igual a 3. Pronto. Agora, eu posso cancelar esse t ao quadrado com esse t ao quadrado. Por que eu posso cancelar? Porque são valores iguais com sinais diferentes. Toda vez que for isso, a gente anula, cancela. Então, vou cancelar o t ao quadrado com esse t ao quadrado. Vou repetir agora os que restaram. Então, 1 mais 2t igual a 3. Vou fazer aqui do lado. Então, eu vou deixar o 2t aqui, ó, igual. Esse 3 permanece. Aqui, ó, ele está mais 1, ele vem para cá, menos 1. Então, 2t é igual. Quanto é 3 menos 1? É 2. 2, pronto. Ficou 2t igual a 2. Eu isolo o t, que é igual. Esse 2 permanece. Esse 2 aqui estava multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, ficou t igual. 2 dividido para 2 é quanto? É 1. Pronto. 1 é uma possível solução. Nós agora iremos fazer o quê? Nós iremos substituir aqui em cima para ver se é solução ou não. Então, t é 1. Então, quanto é 1 menos 1? Se eu tenho 1, eu tiro 1. Ficou quanto? 0. Então, aqui embaixo, no denominador, ele não pode ser 0. Então, aqui não pode ser 0. Então, já que 1 menos 1 é 0, então, ó, essa equação não tem raiz ou solução, pois 1 anula os denominadores. Então, como a possível solução, ela anula o denominador, ou seja, ficou 0, então não possui raiz ou solução. Então, era isso. Obrigado e até a próxima aula.